A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por permitir nós entrarmos na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida, não é? Se você já é cristão, se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas, dos eventos escatológicos. Se você ainda não é cristão, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal, lembrando que Jesus veio ao mundo para morrer por nós, para dar a sua vida pelos perdidos, pelos pecadores. Agora, para nós recebermos essa salvação, essa dádiva que foi oferecida por Cristo, é preciso nós fazermos a nossa parte e receber Jesus como nosso Salvador, para ter direito à salvação, à vida eterna e podermos desfrutar de todas as bênçãos que estão reservadas para os salvos no futuro. Se você já é um telespectador assíduo do programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, extraordinário. Já estamos estudando há meses e nós assumimos um compromisso aqui de darmos um passeio nas páginas da Bíblia. Estamos extraindo as principais profecias bíblicas de Gênesis a Apocalipse. Nós já estudamos os livros do Antigo Testamento. Já iniciamos o estudo das profecias do Novo Testamento, né? Já estudamos as profecias dos Evangelhos, do livro de Atos. E já iniciamos o estudo das epístolas. Recentemente estamos estudando, né, o estudo das profecias das epístolas paulinas. Nós já estudamos algumas profecias lá de Romanos, das duas cartas enviadas aos Coríntios, e hoje vamos iniciar o estudo das profecias na epístola aos Gálatas. Abre a tela principal, por favor. Isso. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos extrair ao menos algumas profecias aí, alguns temas importantes dessa profecia. E como nós fazemos sempre, né? Como nós fizemos sempre nos demais livros da Bíblia, antes de iniciarmos o estudo da profecia, nós vamos trazer algumas informações sobre essa carta ou sobre esta epístola destinada às igrejas da Galácia. A epístola aos Gálatas, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 50, mais ou menos, da era cristã, não é? O ano 50 depois de Cristo, e o tema principal desta epístola é: a salvação é pela graça. É importante nós lembrarmos que esta é a única carta do apóstolo Paulo em que ele se dirige a diversas igrejas, né? Porque quando Paulo escrevia as cartas, geralmente era para uma igreja específica, né? A igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos. Mas diferente das demais, essa carta enviada aos Gálatas, ela era para uma região onde havia várias igrejas, né, composta ali pelas cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. E nessas cidades, Paulo e Barnabé tiveram a oportunidade de pregar o Evangelho e de fundar essas igrejas durante a sua primeira viagem missionária. E é bom lembrarmos, né? Muitas pessoas perguntam, mas e hoje? Onde é que fica essa região da Galácia, essas igrejas? Bem, hoje encontra-se ali na região da Turquia, lá no continente asiático. Se você dispõe de uma Bíblia, e eu digo sempre aqui no programa, que é muito importante que você acompanhe o nosso programa com a sua Bíblia. É claro que nós, sempre que possível, colocamos os textos na tela para você ler, para você conferir, mas
vez por outra, estamos lendo outros textos que não estarão aparecendo aí na sua tela. Então, só para você conhecer quais eram essas igrejas dessa região da Galácia, nós vamos perceber aqui nos capítulos 13 e 14 do livro dos Atos dos Apóstolos. Por exemplo, capítulo de número 13, versículo 14, que é exatamente essa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, diz assim: e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia já era uma cidade aqui da região da Galácia. E entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se, né? Então eles tiveram a oportunidade de pregar o evangelho ali em Antioquia da Psídia. Versículo 44 diz: e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Capítulo 14, versículo 1 diz: e aconteceu que em Icônio, olha aí, outra cidade dessa região da Galácia, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Versículo 5, e havendo um motim tanto dos judeus como dos gregos, com os seus principais para o insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, outras cidades da região da Galácia, cidades licaônica, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Capítulo 14, versículo 21 e 22 diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você sabe disso, que o objetivo de Paulo e Barnabé nessa primeira viagem missionária era pregar para os judeus, mas como eles foram rejeitados pelos judeus, os judeus incrédulos que não creram na mensagem do evangelho, então Paulo e Barnabé voltaram-se para os gentios. E nessas cidades, né, Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, Icônio, eles pregaram o evangelho e fundaram igrejas nessas cidades. Então, quando Paulo escreve essa carta, por volta do ano 50, eram de igrejas que haviam sido fundadas por ele e que ele conhecia muito bem essas igrejas. Então, depois que Paulo e Barnabé pregaram o evangelho nessa região da Galácia, o que foi que aconteceu? Surgiram falsos mestres que começaram a se levantar contra o ministério de Paulo e começaram a pregar outro evangelho, um evangelho distorcido daquele que havia sido pregado e ensinado por Paulo e Barnabé. Basicamente, esse falso evangelho que estava sendo pregado ensinava que os gentios, ou seja, aqueles que não eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e que aceitaram o evangelho, que creram em Cristo, deveriam seguir as tradições judaicas, praticar as obras da lei. Esses falsos mestres, eles estavam ensinando, né, aos crentes dessa região que a fé em Cristo não era suficiente para que eles fossem salvos, mas que eles deveriam guardar a lei de Moisés, eles deveriam praticar a circuncisão, eles deveriam guardar o sábado. Inclusive, foi exatamente por essa razão que houve a necessidade de haver um concílio em Jerusalém. Você lembra disso? Que Paulo e Barnabé, quando retornaram dessa primeira viagem missionária, que está nos capítulos 13 e 14 do livro dos Atos, eles foram para Jerusalém procurar os apóstolos para resolver essa questão. Se era necessário que os gentios que se converteram ao cristianismo, se eles deveriam guardar a lei de Moisés. Eu vou ler alguns versículos aqui para nós entendermos melhor. Capítulo 15 do livro dos Atos, a epígrafe diz assim: a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Os versículos de 1 a 5 vai mostrar muito bem o que era que estava ocorrendo, quais eram os problemas que estavam ocorrendo nessas igrejas da região da Galácia. Paulo pregou o evangelho, os gentios se converteram, só que Paulo precisou fazer outras viagens, Paulo precisou alcançar outras cidades, e o que acontece?
os falsos mestres chegaram e disseram, não, só a fé em Cristo não é suficiente para ser salvo, não. Vocês têm que ser circuncidados, guardar a lei de Moisés. E é por isso que surge essa assembleia, esse primeiro concílio em Jerusalém. Capítulo 15, versículos 1 a 5, diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Veja o ensino deles. Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Ou seja, vocês são gentios, mas vocês terão que praticar a circuncisão, que, de uma forma muito simples aqui, para que os nossos queridos telespectadores possam entender, a circuncisão era uma espécie de uma cirurgia de fimose, um pacto que Deus havia estabelecido com os judeus, que no 8º dia de nascido, os pais realizavam a circuncisão, levavam os filhos para serem circuncidados. E essa prática aqui era comum para os judeus, como ainda hoje é comum, para que eles sejam identificados como o povo eleito de Deus. Mas para os gentios não há necessidade disso. Nós, gentios, não precisamos praticar a circuncisão e nem guardar aquela lei cerimonial. Não precisamos, não há necessidade disso. Vamos voltar ao texto, versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, ele quem? Esses judeus que estavam ensinando que os gentios deveriam ser circuncidados, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Como que diz assim, vamos para Jerusalém, vamos procurar os apóstolos, vamos ver o que é que eles vão dizer sobre isso. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então veja que, só para você entender historicamente o contexto da epístola aos Gálatas. Inclusive eu já disse aqui diversas vezes, mas eu vou repetir, porque sempre tem novos telespectadores. Nós trazemos essas informações introdutórias do livro, a época que foi escrita a carta, os objetivos, as características, porque quanto mais informações eu tenha desse contexto histórico, mais fácil de eu entender essa mensagem da epístola. Então veja a importância de nós conhecermos o que estava ocorrendo na igreja. Então, só para você se situar historicamente. Capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo diz, separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. E eles foram enviados para essa primeira viagem missionária. Capítulos 14 e 15, Paulo e Barnabé realizaram a primeira viagem missionária e fundaram igreja nessas cidades. Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, Icônio, que é exatamente a região da Galácia. Só que quando Paulo viajava, que ia para outras cidades, os falsos mestres começaram a dizer, olha, vocês gentios precisam ser circuncidados. E aí leva-se essa causa para a igreja de Jerusalém para resolver essa questão, que é onde ocorre esse primeiro concílio em Jerusalém. Inclusive nós não lemos, porque não é esse o objetivo do programa, mas se você ler capítulo 15 de Atos, versículos 28 e 29, a decisão dos apóstolos foi essa, que não era para colocar encargo algum sobre os gentios, a não ser que eles se guardassem de comer sangue, se guardassem da prostituição, da carne sufocada, dos ídolos. Veja que não foi feita nenhuma menção para que eles guardassem o sábado ou para que eles fossem circuncidados, porque isso é um pacto de Deus com o povo judeu e não com os gentios. Então, infelizmente, esse falso evangelho, ou seja, que ensinava que além do gentio crer em Cristo, precisava ser circuncidado e guardar a lei de Moisés, começou a se alastrar entre os Gálatas, fazendo com que eles abraçassem um falso ensino, fazendo com que eles questionassem a autoridade de Paulo
iniciasse um processo de deserção do verdadeiro evangelho. Eles começaram a abandonar o verdadeiro evangelho e abraçaram o falso evangelho. E o resultado disso qual foi? Uma série de conflitos, de dissensões entre essas igrejas da Galácia, fazendo com que Paulo escrevesse essa carta para repreender esses falsos mestres, para exortar os crentes inconstantes a reafirmar que o crente recebe a salvação por meio da fé em Cristo Jesus e não pela prática da lei. E baseado nesse texto introdutório da carta ou da epístola aos Gálatas, hoje nós vamos falar sobre o perigo da inconstância. Abre a tela, por favor. O tema do programa hoje é esse. O perigo da inconstância. Vou dizer em outras palavras. Pode deixar essa tela aberta, por favor, que eu vou explicar essas imagens. O perigo da falta de perseverança. O perigo da falta de permanência. O que é uma pessoa inconstante? É uma pessoa que não persevera, que não continua. Então, à sua esquerda, você tem uma imagem meramente ilustrativa, como que o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Gálatas. Mas do seu lado direito, como que alguém pulando de um lugar para o outro. E isso ilustra o que é uma inconstância, alguém que não tem firmeza, alguém que às vezes está no verdadeiro ensino. Traz a tela, por gentileza. No verdadeiro ensino, na verdadeira doutrina, na verdadeira igreja. Aí chega um falso ensino, chega um falso mestre, chega um falso evangelho e a pessoa rapidamente abandona aquele evangelho verdadeiro, genuíno, por outro evangelho. O que é que faltou? Faltou constância, faltou permanência, faltou perseverança. Então, quando nós vamos falar desse perigo da inconstância, vamos tomar por base essa característica das igrejas da Galácia que estavam abandonando o verdadeiro evangelho, estavam abraçando outro evangelho. E antes mesmo de eu explicar esse texto que vamos estudar hoje, Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9, eu posso dizer que isso não foi um problema só do primeiro século. Não foi só um problema que atingiu as igrejas da Galácia, não. É um problema também atual, recente, moderno, contemporâneo. Falar do perigo da inconstância é falar de um problema também atual, contemporâneo. Quantos cristãos não são assim? Que abraçaram o verdadeiro evangelho, que estão na verdadeira igreja, que receberam o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina. Aí de repente chega na casa dele, não é? Um grupo que prega heresia, falsos ensinos, começa a duvidar às vezes, por exemplo, da doutrina da Trindade, começa a duvidar às vezes da divindade de Cristo, da divindade e da personalidade do Espírito Santo, começa a duvidar da onipotência de Jesus, da onisciência, da eternidade, da divindade de Cristo, e às vezes o crente começa a dizer, é mesmo, eu não sabia. E rapidamente, às vezes, esses crentes são influenciados, são enganados. E o que é isso? Falta de constância, falta de perseverança, falta de permanência. Às vezes, o que ocorreu na igreja do primeiro século, ou posso dizer no plural, nas igrejas da Galácia do primeiro século, está ocorrendo hoje. Porque não pense você que Satanás se utiliza apenas da tentação no sentido de conduzir a pessoa ao pecado para abandonar a Cristo. Não, eu diria que essa indução ao pecado é uma das estratégias, mas não é a única. Às vezes ele se utiliza de heresias, de falsos ensinos, de falsas doutrinas para enganar os crentes que não são constantes, que sofrem de inconstância, para levá-los a outro evangelho, outra doutrina, outro ensino diferente do ensino bíblico. Vamos falar sobre esse tema hoje? Abre a tela mais uma vez. O perigo da inconstância. Vamos tomar por base o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Abre a tela, por gentileza. Paulo vai dizer assim, pode abrir a tela, por favor. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Essa palavra aí, maravilho-me, o sentido é
eu estou admirado. É como se Paulo dissesse assim, eu estou perplexo, eu estou surpreso. Deixa eu ler esse texto lá na Nova Versão Internacional, diz assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Inclusive, eu gostaria de lembrar algo aqui que eu considero muito interessante. A carta ou epístola aos Gálatas é a única carta de Paulo enviada a uma igreja que ele não dirigiu nenhum elogio. Se você ler as epístolas paulinas, você vai perceber isso. Paulo sempre procurava uma virtude na igreja para, após a sua saudação inicial, ele agradecer a Deus pela virtude daquela igreja, por incrível que pareça. Até a igreja de Corinto, aquela igreja problemática que nós falamos aqui, uma igreja onde havia crentes carnais, uma igreja onde havia problema de incesto, partidarismo na igreja, vários problemas, até mesmo desordem no culto, falta de reverência na Santa Ceia, até a igreja de Corinto Paulo elogiou. Mas as igrejas da Galácia, não. Que coisa interessante. Vamos acompanhar comigo? Vamos fazer dessa aula de profecia uma aula de teologia? Vamos estudar isso aí? Muito bem. Esteja com a sua Bíblia, corre lá se você não está ainda. Veja, a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 8. Veja o elogio de Paulo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Olha, Paulo elogia a igreja de Roma, porque ele diz que no mundo inteiro é anunciada a fé dos crentes de Roma. A igreja de Corinto, Paulo diz assim, primeira epístola, capítulo 1, versículos 4 a 7. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, como foi o mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo agradece aqui pelo fato do evangelho ter chegado, a graça de Deus ter alcançado a igreja lá em Corinto. Vamos ver a carta aos Efésios, não vou falar sobre Gálatas agora. Aos Efésios, Paulo diz assim, no capítulo 1, versículo 15, pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Veja, Paulo elogia aqui a fé e o amor da igreja de Éfeso. Ele diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aos Filipenses, Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Veja que coisa interessante. Aos Colossenses, Paulo diz, capítulo 1, versículo 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então era comum, nas epístolas de Paulo enviadas às igrejas, primeiro Paulo se identificava como apóstolo de Jesus Cristo. E nessa saudação inicial, Paulo procurava elogiar alguma virtude da igreja, quer seja o amor, quer seja o serviço, a fé, a perseverança. Paulo, mesmo uma igreja problemática como a de Corinto, Paulo vê algumas virtudes para elogiar, mas na carta aos Gálatas não. Paulo, depois da sua saudação inicial, Paulo não traz elogios à igreja. Por quê? Porque ele estava preocupado com a igreja. Nós sabemos disso, que Paulo era aquele obreiro que tinha um profundo amor pela igreja. O amor de Paulo pela igreja era tão grande que quando Paulo estava preso, em vez de Paulo ficar lamentando, chorando lá na cela porque estava preso, não, Paulo aproveitava para escrever as cartas às igrejas,
Paulo aproveitava para saber como estavam os crentes. Que coisa interessante! Quando Paulo estava preso, que recebia a visita dos seus colaboradores, dos seus cooperadores, Paulo se sentia confortado quando eles traziam as informações. Olha, como é que está a igreja, como é que está Corinto, como é que estão os crentes de Éfeso, os crentes de Filipos, e aí os obreiros traziam as informações. Mas qual foi a informação que Paulo recebeu lá das igrejas da Galácia, né? Procurou saber, aí alguém disse assim, olha, está um problema sério, Paulo. Naquelas cidades lá, da região da Galácia, Antioquia da Psídia, né? Listra, Derbe, Icônio, onde você e Barnabé pregaram o evangelho, que eles se converteram, você sabe disso? E mesmo que vocês tenham ido para Jerusalém, falado com os apóstolos, e os apóstolos tenham dado o parecer final, eles estão seguindo falsos mestres, falsos ensinos, falsa doutrina. E é por essa razão que Paulo não diz assim, graças dou pela vossa fé ou pelo vosso amor. Não, Paulo diz assim, eu estou maravilhado, eu estou admirado, como quem diz, eu estou perplexo, eu estou surpreso. Abra a tela mais uma vez. Por que, Paulo? Qual é a razão que você está maravilhado, admirado, perplexo, surpreso? Ele diz, de que tão depressa, como quem diz assim, tão rápido, em tão pouco tempo, vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, vocês não foram constantes, vocês não foram perseverantes, vocês não permaneceram na fé. Passa o texto, por favor, versículo 7. Aí ele diz assim, pode deixar a tela aberta, por favor. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Como que diz assim, não é outro evangelho. Lá na Nova Versão Internacional, Paulo diz assim, na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E se você me perguntar, como é que alguém pode perverter o evangelho? Simples, trazendo um falso ensino, uma falsa doutrina, colocando sobre os cristãos um peso, um jugo desnecessário, querendo colocar sobre os ombros dos cristãos gentios um jugo desnecessário. Então, o pacto da circuncisão é para os judeus. Hoje, por exemplo, um judeu que seja messiânico, crê em Cristo, está esperando Jesus vir buscar a sua igreja, crê que Jesus é o Messias, o Salvador, ele pode, professor, guardar o sábado? Claro. Ele não é judeu? Claro que pode. E ele pode ser circuncidado? Claro que pode. Ele não é judeu? Pode ser circuncidado. E ele pode até fazer a comemoração das festas judaicas, do Pentecostes, lá da Páscoa? Claro, ele não é judeu? Agora, gentil? Não, pelo amor de Deus, não venha colocar esse peso nos meus ombros que eu não aceito, não. Porque no concílio de Jerusalém, foi levado este problema lá para os apóstolos. Veja que coisa interessante, como a Bíblia é extraordinária. Quando a gente lê o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, o médico Lucas diz que após o apedrejamento de Estevão, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Aí veja que coisa interessante. Lucas vai dizer assim, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Que coisa interessante. Por que os apóstolos não foram também dispersos? Sabe por quê? Eles tinham que ficar em Jerusalém, porque quando ocorresse algum problema na igreja, a questão seria trazida para Jerusalém. Foi o que ocorreu no capítulo 15. Paulo e Barnabé começaram a pregar o evangelho para os judeus rejeitaram. Não, vocês não querem não? Então nós vamos para os gentios. Aí os gentios começaram a crer, se converter. Nós lemos isso, capítulo 13, capítulo 14 de Atos. Só que, depois que eles se converteram a Cristo, Paulo não pôs em cargo nenhum deles. Paulo não mandou os gentios guardar a lei, nem ser circuncidado, nem guardar o sábado. Não, por quê? Porque isso é um pacto para com os judeus. Aí o que acontece? Quando Paulo sai, que vai
fundar outras igrejas. Aí chegam os falsos mestres. Ah, não é bem assim não. Olha, só a fé em Cristo não é suficiente. Vocês têm que ser circuncidados, vocês têm que guardar aqui o pacto da lei mosaica. Você tem que guardar o pacto cerimonial, coisa que era desnecessária. E por isso que Paulo escreve aos crentes lá da Galácia, dizendo assim: eu estou maravilhado, eu estou surpreso, eu estou perplexo. Por quê? Vocês tão rapidamente deixaram o evangelho de Cristo por outro evangelho. Aí ele disse: olha, na verdade não é que seja outro evangelho, mas tem alguém aí que está inquietando vocês, colocando sobre vocês um jugo desnecessário. Versículo 9, por gentileza. Versículo 8, né? Versículo 8. Aí ele diz assim, aí veja a palavra de Paulo. Olha que coisa extraordinária. Como a Bíblia é um livro maravilhoso. Olha aí o ensino paulino, olha aí a doutrina, olha aí o antídoto, a vacina contra as heresias. Paulo diz assim, olha, ainda que nós mesmos, quem é nós? Eu, ou Apolo, ou Barnabé, se nós mesmos, ou eu vou mais além, Paulo diz, um anjo do céu, se descer um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado, porque a palavra anátema significa isso, maldito ou amaldiçoado. Que coisa extraordinária. Você já deve ter ouvido aquela história, né? Que um senhor aí recebeu uma visita do pai, do filho, que disseram para ele que as igrejas estavam tudo desviadas, que ele teria que fundar outra igreja. Já ouviu essa história, não já? Você já deve ter ouvido. A pergunta é, e você vai acreditar, será que a igreja fundada por Cristo faliu, deu errado? O projeto de Deus deu errado? Não é possível. Eu não acredito que a igreja fundada por Cristo apostatou da fé, mas não acredito, não tem quem me convença disso. Eu já disse aqui, eu vou repetir, foi Jesus quem disse. Quando Pedro fez a confissão maravilhosa, não é aquela confissão, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, eu digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, ou seja, sobre essa afirmação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, são 2000 anos de história, 2 milênios de perseguição, mas a igreja nunca será destruída. O final da igreja está lá no livro do Apocalipse. A igreja estará reinando com Cristo pelos séculos dos séculos, morando na Nova Jerusalém. A igreja não pode ser destruída. E Paulo tinha tanta segurança, Paulo tinha tanta convicção que o evangelho que ele pregou era o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, o evangelho que é o mesmo evangelho de Cristo, que Paulo disse, olha, eu quero dizer algo a vocês, crentes da Galácia. Se nós, um dos apóstolos, chegar aí e pregar um evangelho diferente, ou eu vou mais além, se descer um anjo do céu, e esse anjo pregar um evangelho que seja maldito, que seja amaldiçoado. Em outras palavras, não creia, não acredite, não receba esse evangelho. Versículo de número 9. Aí Paulo diz assim, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Olha, o que eu vou dizer é tão importante que eu vou repetir para vocês não esquecerem. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Que coisa interessante, né? E é muito interessante que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 15 a 18, Pedro vai falar mais uma vez, corroborando com as palavras do apóstolo Paulo, sobre o perigo da inconstância, da falta de perseverança, da falta de permanência por parte de alguns crentes. Veja o que é que Pedro vai dizer. Abre a tela, por gentileza. Pode passar o texto. 2 de Pedro 3, versículo 15. Aí agora já é Pedro. Claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, né? Mas Pedro dizendo assim, entende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Ou seja, Pedro está dizendo assim, olha que coisa maravilhosa.
as cartas paulinas, as doutrinas pregadas, ensinadas por Paulo, ele escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele recebeu sabedoria para isso. Deus lhe deu sabedoria para isso. Então tenham por salvação essa longanimidade de nosso Senhor. E Paulo falou sobre isso nas suas epístolas. Passe o texto, por favor. Aí Pedro continua dizendo, falando disto, ou seja, desta salvação, como em todas as suas epístolas, olha aí, entre as quais há pontos difíceis de entender. Aí o próprio Pedro reconhece isso, olha, que coisa interessante. Pedro diz assim, olha, eu reconheço que existem pontos difíceis de entender nas cartas paulinas, eu reconheço isso. Mas o perigo onde está? Aí ele diz que os indoutos e inconstantes torcem. Traz a tela, por favor. Pedro vai falar sobre dois grupos de pessoas. Quais são esses dois grupos? Os indoutos e os inconstantes. Quem são os indoutos? Aqueles que não são doutores, aqueles que não conhecem da Bíblia, aqueles que não conhecem da doutrina. Vamos dar um exemplo? Às vezes acontece isso, um novo convertido, que às vezes não tem conhecimento bíblico, que não tem muita profundidade nas escrituras, que não tem muita maturidade, ou um novo convertido, ou alguém que às vezes é crente há muito tempo, mas que não cresceu, não amadureceu na fé, e às vezes ele diz até uma heresia, um ensino deturpado, um ensino contrário às escrituras. Indouto aí tem esse sentido, aquele que não conhece, aquele que não é doutor, aquele que não é teólogo, aquele que não conhece a verdadeira doutrina, aquele que não é maduro, aquele que não cresceu espiritualmente. Mas Pedro diz, os indoutos e os inconstantes. Este grupo aqui é mais perigoso. Porque, embora que ambos estejam distorcendo a palavra de Deus, esse primeiro grupo não faz por maldade. Ele faz porque não conhece. Ele não faz por maldade, por propósito, não é proposital, às vezes é porque ele não tem conhecimento. Mas esse aqui, ele é inconstante, ele não tem firmeza doutrinária. Esse grupo aqui é mais perigoso, por quê? Porque aquela pessoa sabe que vive, permita-me usar uma expressão muito popular, muito contemporânea, muito atual, vive pulando de galho em galho. Eu não quero aqui citar nome de religião para não magoar, machucar ninguém, não é? Para não ser injusto, também não quero, mas às vezes ele fica, sabe, pulando de religião em religião. Às vezes a pessoa, durante a sua trajetória, durante a sua jornada, passou por várias religiões, conheceu de tudo um pouco. O que é isso? É inconstância. E o perigo maior, qual é, professor, o perigo maior? Aí eu vou dizer. Porque se você, por exemplo, está no falso ensino, na falsa religião, na falsa doutrina, e você descobriu a verdade e tornou-se cristão, glória a Deus por isso. Bendito seja o nome de Jesus, que você estava no engano, passou para a verdade, que você estava na mentira e recebeu a verdade que é Cristo. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o perigo é quando a pessoa está na verdade. Está no verdadeiro evangelho, no verdadeiro cristianismo e é influenciado por falsos ensinos, por falsas doutrinas e começa a seguir a falsos mestres e falsos ensinos. O perigo está aí. E o que é que Pedro diz? Abre a tela mais uma vez. Ele diz que nas cartas paulinas há pontos difíceis de entender. Aí ele diz que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Olha o resultado aí, de quem torce as escrituras, de quem dá às escrituras uma interpretação errônea, diferente daquela que era o objetivo de Deus ou do próprio escritor. Passe o texto, versículo de número 17, aí Pedro aconselha. Olha o conselho do nosso irmão Pedro. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, sabendo disso com antecedência, guardai-vos, tenham cuidado pelo engano dos homens abomináveis, tenham cuidado.
sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Tenham cuidado para você não decair da vossa firmeza, para você não ser um crente inconstante, para você não seguir esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas. Então, sabendo disso de antemão, guardai-vos, né? Para que, através do engano desses homens abomináveis, vocês sejam juntamente arrebatados, sejam levados e descaiais da vossa firmeza. Aí Pedro conclui, nos ensinando o segredo. Qual é o segredo, Pedro, então? Para a gente não decair da fé, para a gente não ser inconstante. Aí Pedro diz assim, o segredo, meu filho, é você crescer de forma equilibrada. Como? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traz a tela, por favor. Porque são dois crescimentos, ou duas áreas de crescimento que todo crente deve experimentar. É crescer na graça e no conhecimento. Porque se um crente cresce somente na graça, né? Ele ora muito, jejua muito, se consagra muito, deseja muitos dons espirituais, mas não cresce no conhecimento, há uma tendência dele tornar-se o quê? Fanático, de ele enveredar pelo fanatismo. Mas o outro lado também é perigoso. Uma pessoa que só cresce no conhecimento, na intelectualidade, que lê muito, tem muitos livros teológicos, muita teologia e cresce muito no conhecimento, mas não ora, não lê a Bíblia, não se consagra, não jejua, não adora a Deus, não vai ao culto de doutrina. Qual é a tendência desse crente? É ele inclinar-se para o formalismo. Então o segredo para que a gente não venha ser um crente inconstante, para que a gente não venha seguir esses falsos mestres, o segredo, Pedro deixa bem claro para nós. Cresça na graça e no conhecimento. Em outras palavras, Pedro está dizendo, ore, jejue, se consagre, adore a Deus, vá à igreja, esteja no templo, esteja no culto, mas não esqueça também de ler a Bíblia, bons livros, conhecer a doutrina, conhecer as verdades bíblicas. Na medida do possível, procure ir à escola dominical, procure ao culto de doutrina, procure ir participar de estudos bíblicos, leia boas obras, leia bons livros, porque assim você não será enganado por esses falsos ensinos.